Josué, capítulo 24, versículos 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe no entendimento e aplicação da palavra. Ó Deus, muito obrigado por tua palavra, e conceda-nos o entendimento e também a aplicação desta palavra aos nossos corações, em o nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, este relato, de Josué, escrito cerca de 1370 anos antes da era cristã, antes do nosso Senhor Jesus Cristo, é um relato dos acontecimentos experimentados por Josué e a família de Israel, e menções que ele faz no livro de Josué a pregações de Moisés, enquanto nas planícies do Jordão, registrados também no livro de Deuteronômio. Faz bem lembrar que Moisés liderou o povo por 40 anos. E nesse tempo em que Moisés liderou o povo por 40 anos, depois de sair do Egito, depois de estar em Midian, ser convocado pelo Senhor e voltar para liderar o povo, ao final do ministério de Moisés, ele já tinha Josué preparado para dar continuidade ao seu ministério. Josué então lidera o povo por mais 20 anos. É quando ele escreve o capítulo 24, vai narrar também o final da sua tarefa de liderança do povo de Israel, da família de Israel. O livro de Josué traz para nós alguns temas interessantes, temas como principalmente o descanso de Israel na terra de Canaã, mas também o compromisso das famílias de Israel com o Deus que os salvou, com o Deus que os restaurou, com o Deus que os livrou do cativeiro. E Josué coloca diante do povo de Israel e das famílias de Israel alguns desafios, os desafios de uma família viver um novo tempo, um novo momento em sua vida, e também uma nova liderança, uma nova terra. Então são desafios que Josué coloca diante do povo de Israel, especialmente diante da família de Israel. O capítulo 1 do livro de Josué narra a travessia do Jordão. Quando nós encontramos no capítulo 1 até o capítulo 5, quando eles estão à margem do Jordão, e o Senhor permite a travessia do Jordão, encaminhando para a terra prometida. No capítulo 6 a capítulo 8, nós vamos encontrar as narrativas de Josué chamando a atenção das famílias quanto ao pecado que afetava a comunidade de Israel. Sabemos que cada um de nós é responsável pelos nossos atos, pelas nossas atitudes e, consequentemente, pelos nossos pecados. Mas não podemos deixar de refletir que o pecado, muitas vezes, também afeta a comunidade e, consequentemente, também a família. E, capítulo 9, Josué narra a vitória do povo sobre os inimigos. Capítulos 10 a 12, Deus está ao lado do povo de Israel, ao lado do povo ou das famílias de Israel. E nós, enquanto família do Senhor, igreja do Senhor, Israel espiritual de Deus e família cristã,
também temos a certeza que Deus estará ao nosso lado. Capítulo 13 até o capítulo 22 narra momentos importantes de distribuição das terras para as famílias de Israel. E o capítulo 23 e capítulo 24, principalmente o capítulo 24, que é o tema desta noite: qual a escolha que a família de Israel precisava fazer? E qual é a escolha que nós, enquanto família cristã, precisamos fazer? Então, Josué coloca diante das famílias de Israel a decisão de escolher e escolher bem. Aí está o segredo da escolha. Como é que fazemos a escolha? De que maneira nós exercitamos a tarefa de escolher? Então, escolher bem. E os versos 16, a 24, 16 até o 33, Josué chama o povo a uma renovação de pacto e de votos diante do Senhor. Mas vamos então ao capítulo 24. O capítulo 24 é o último capítulo do livro, que marca a principal escolha que devemos fazer. A principal escolha que, como família cristã, precisamos fazer. A família diante da possibilidade de escolher, de fazer escolhas. E eu tenho certeza que cada um de nós já experimentou momentos importantes, de tomar decisões. Nós, enquanto famílias, em algum momento precisamos fazer alguma escolha. Nascemos em um lar, caminhamos nossos primeiros passos na vida estudantil. Nesses primeiros momentos, nossos pais vão escolher a escola que vamos estudar e vão nos acompanhar, vão escolher o material escolar que vamos usar, e às vezes não levamos o filho na papelaria, senão ele vai querer muito mais do que precisamos comprar, não é verdade? Então, nós estamos diante de momentos de escolha, mas daqui a pouquinho os nossos filhos crescem, eles precisam fazer a escolha para a sua vida estudantil, eles precisam escolher o namoro, o noivado, o casamento, mas nós ainda, enquanto família, precisamos escolher onde morar, onde trabalhar, em que investir, que caminho vamos tomar enquanto família. E às vezes, quando vamos viajar, precisamos escolher o nosso roteiro, e hoje temos o GPS para ajudar, mas às vezes o GPS não ajuda muito, se você não conhecer o caminho. Então você precisa ser responsável pela escolha do trajeto que vai fazer. Ou seja, são tantas as escolhas, eu enumerei aqui algumas, mas você pode enumerar aí na sua mente, não é? Outras tantas escolhas que às vezes estamos diante dela para realizar. E na vida espiritual? E na vida espiritual? Nós também precisamos, enquanto família cristã, escolher bem, saber fazer a escolha, ou as melhores escolhas, para a edificação de nossas famílias, quanto família cristã, famílias que servem ao Senhor. Voltando para o texto, irmãos, de Josué capítulo 24, nós vamos encontrar um povo mergulhado num período de decadência moral e decadência espiritual. Por isso, logo no versículo de número 1 do capítulo 24, você pode ficar com a Bíblia aberta e pode acompanhar. No capítulo 1, logo no início, Josué está chamando ao povo a uma renovação de aliança, a necessidade de renovar a sua aliança, e toda a família de Israel está reunida para este momento de renovação da aliança. Mas não só a família, mas também a liderança de Israel está ali reunida, os anciãos, que são os conselheiros, os chefes e também os juízes, estão ali reunidos, enquanto família de Israel, para renovar a sua aliança diante do Senhor, já que estavam mergulhados em momentos difíceis. Para isto,
Josué vai convocar o povo, as famílias reunidas ali, a trazer à memória a sua história. Muitas vezes nós precisamos trazer à memória a nossa história, porque a nossa história pode nos ajudar, pode nos permitir tomar decisões, fazer a escolha, porque a história muitas vezes são referência para nós, e essas referências podem nos ajudar a tomar escolha ou fazer escolhas. Ele traz a lembrança a Abraão, e Abraão é lembrado aí no versículo de número 2, que saiu do meio de uma família pagã. Deus não queria usar Abraão lá, queria usar Abraão fora do arraial do paganismo. E Abraão então ouve a voz do Senhor e sai do meio da sua parentela para cumprir em Abraão a promessa da multiplicação das famílias de Israel. E Abraão ouve a voz do Senhor e é obediente. Então, Josué traz à memória a obediência de Abraão. Nos versículos 3 até o versículo de número 13, Josué está chamando o povo, as famílias de Israel, para lembrar de algo também que fazia parte da sua história. Momento de Isaac, Jacó, Esaú e Rebeca. Quando atitudes dos pais, trouxeram dificuldade no relacionamento dos filhos. Depois ele vai trazer à memória, nos versículos 5 a 13, José, Jacó, Egito. José vai para o Egito vendido pelos irmãos, percebe? Tudo tem a ver com a família. E agora, no Egito, José, governador, traz a sua família para estar com ele. Tudo a ver com a família. E a família de Israel, de Jacó, cresce. E aqueles que governaram o Egito depois de José, não conhecendo José, no Egito, a família de Israel passa por momentos de escravidão. Momento em que estavam sendo escravizados pelas autoridades do Egito. Aí entra em cena Josué, dizendo que Moisés é escolhido pelo Senhor, e junto com Arão, vão ao Egito, vão à presença de Faraó, e o Egito é ferido com pragas pelas mãos do Senhor. Olha o verso 13. No verso 13, o Senhor, através de Josué, diz para o povo assim: é de lá que eu vos tirei. É deste ambiente que eu vos tirei. É de lá que eu vos resgatei. É deste ambiente hostil que eu operei o resgate, a restauração das vossas famílias. Lembrem-se disto. Então Josué está fazendo tudo isso para que o povo, as famílias de Israel, pudessem lembrar. Josué, então, irmãos, traz estes fatos à memória das famílias de Israel. Então, nossas memórias precisam ser resgatadas, porque elas também nos ajudam nas tomadas de decisões. Lembre de onde você veio. Onde você nasceu? Eu nasci no lar cristão. Aliás, às vezes eu me pego pensando assim: qual foi a minha experiência de conversão? A minha experiência de conversão ela foi natural, porque nasci no lar cristão. Então foi à medida em que meu pai e minha mãe me ensinaram a palavra de Deus. Então nós que nascemos no lar cristão, a gente não tem uma experiência de conversão espetacular. A gente tem a experiência de conversão, eu tenho a ideia, eu tenho assim na minha mente o momento da minha conversão, mas não uma experiência espetacular, como alguns têm. A sua história precisa contribuir com as decisões que você precisa tomar hoje, enquanto família cristã que serve ao Senhor. Então, versículos 14 e 15, que foi os versos que lemos da abertura,
nós encontramos Josué chamando o povo a uma escolha, a uma decisão, a uma tomada de decisão, a uma renovação dos votos familiares. E nós precisamos, à luz dos estudos de Josué, dos exemplos de Josué, junto com aquele povo, também, em algum momento, renovar os nossos votos familiares, votos espirituais principalmente. Mas há alguma coisa inserida aqui que precisamos refletir. Ele começa dizendo: escolhei hoje. Ou seja, Josué coloca o povo de Israel, as famílias de Israel, diante do desafio da escolha. O desafio de fazer escolha. Ele diz: agora pois, ou seja, diante dos fatos relatados, diante de tudo que nós ouvimos, do que Deus fez com as famílias de Israel, então diante de todas estas coisas, ó família de Israel, temei ao Senhor. Para que possamos fazer uma boa escolha, nós precisamos ter temor a Deus. Imagino que hoje nós precisamos pregar mais, viver mais, exercitar mais o temor a Deus. Eu costumo dizer que temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é reverenciar, é entender que Deus é Senhor, é entender que Deus é governador de nossas vidas, é dirigente de nossas vidas, é o Pai de amor, é o Pai da misericórdia, é a quem devemos realmente culto, celebração, quebrantamento. Então, temei ao Senhor. Além de temer ao Senhor, ele conclama as famílias de Israel a servir-o com sinceridade. Não há como fazer uma escolha se não houver sinceridade no nosso serviço ao Senhor. Se as famílias cristãs, a família da igreja, a família que compõe o povo de Deus, não servir ao Senhor com sinceridade, com integridade, é isto que significa sinceridade aqui. Como fazer a boa escolha, a melhor escolha? Então ele está trazendo o povo a esta reflexão, a este desafio de servir, mas servir com sinceridade. Outro desafio que ele coloca diante das famílias de Israel: deitai fora. O que a família precisava deitar fora? O que significa aqui esse deitai fora? Eles estavam diante de momentos de idolatria, de serviço a outros deuses. Então Josué está conclamando o povo de Israel a deixar de fora todo serviço, toda celebração a qualquer outro Deus que não fosse ao Deus verdadeiro. Então, deitai fora aqui, irmãos, significa renúncia. Renúncia. Renunciar àquilo que impede a nossa relação com Deus. Renunciar àquilo que impede o nosso culto ao Senhor. Nós só podemos fazer a melhor escolha quando renunciamos tudo aquilo que nos afasta de Deus, que nos distancia de Deus, enquanto família, enquanto crentes, enquanto igreja. Deitai fora. Aí ele disse: escolhei hoje. O que significa escolhei hoje? Significa, irmãos, a urgência da escolha. Quantas vezes nós, nos deparamos com o desafio da escolha e ficamos como que deixando para o dia de amanhã, para o depois, para quando eu tiver tempo. Quando eu tiver tempo, farei o culto doméstico com a minha família. Quando eu tiver tempo, eu irei à igreja com a minha família. Quando eu tiver tempo, eu farei o culto devocional. Eu vou me dedicar à vida devocional familiar. Quando eu puder, farei. E Josué está dizendo: não, é hoje. Não é amanhã. É agora. É neste momento.
Irmãos, os tempos são velozes. Se nos dias de Josué já era veloz, imagina neste tempo. E nós precisamos escolher agora, tomar decisões agora, se vamos servir ao Senhor e se vamos caminhar na presença do Senhor. A quem deveis servir? Então, vocês vão continuar servindo aos deuses os quais foram servidos pelos vossos pais, além do rio, ou seja, lá no Jordão, depois, antes do Jordão, lá no Egito. Vocês vão continuar fazendo a mesma coisa que seus pais fizeram. Então, vocês precisam entender que é necessário escolher servir a Deus. E servir a Deus que nós conhecemos, ao Deus que conhecemos, ao Deus que fez maravilhas, que nos tirou do Egito, que esteve ao nosso lado na caminhada do deserto e que nos permitiu chegar aqui à terra que Ele nos prometeu. Então, ao Deus que conhecemos, a este sim devemos servir. Mas o que eu acho mais interessante nesta relação de Josué com o seu povo é a posição de Josué. Aliás, nós normalmente usamos o versículo 15, somente esta parte final. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não está errado você usar a parte final. Mas nós precisamos perceber todo o contexto em que Josué conclama o povo a tomar esta decisão. E perceber que este contexto também afeta o nosso comportamento, a nossa experiência. Diferentemente dos dias de Israel, mas também passamos por momentos difíceis. E os momentos difíceis nos levam a refletir tomadas de decisões importantes. E precisamos, como Josué, dizer sim, eu e a minha casa. O que significa eu e a minha casa? Significa, irmãos, primeiro uma decisão pessoal. Tem que partir de cada um de nós, pessoalmente, mas principalmente eu, enquanto chefe do lar, enquanto a rainha do lar, e consequentemente também os nossos filhos. Eu e a minha casa, nós percebemos aqui o exemplo pessoal, o testemunho pessoal de Josué e o exemplo de um líder, que toma a decisão para que o povo pudesse também caminhar na mesma direção. Então, irmãos queridos, fazer escolhas é uma realidade na experiência de todas as famílias. Fazer escolha é uma realidade na nossa experiência, enquanto estamos aqui na terra. Em qualquer circunstância, em qualquer parte da nossa história, nós precisamos realmente tomar decisões e fazer escolha. E a melhor escolha é aquela que Josué fez. De que maneira a sua casa pode servir a Deus? Começa por servir ao Senhor dentro da sua própria casa, cuidando da sua própria família, e podendo também ser bênção na família que está ao redor, nas famílias ao redor, indo adiante, aquelas que você pode alcançar. Pois bem, diante da posição de Josué e a chamada que Josué fez ao povo para uma decisão, o povo responde. E como é bom quando a gente toma decisões e que nossas decisões podem influenciar outros a tomar a mesma decisão. Podem contagiar decisões, não é, em outras famílias, em outras pessoas. E que nós percebemos aqui que Josué tomou a sua decisão, conclamou o povo a tomar decisões, mas com a tomada da decisão dele próprio, junto com a sua família, ele influenciou o povo a uma resposta. E as famílias de Israel responderam, versículo 16, me acompanha aí. Todo o povo da família de Israel, encorajados por Josué, responderam. Todas as famílias, todos que estavam reunidos ali, responderam ao chamado de Josué. Nunca deixaremos de servir ao Senhor. Nunca deixaremos de servir ao Senhor.
Foi a resposta daquele povo. Em versículos 17 e 18, nós vamos perceber o porquê as famílias de Israel tomaram a decisão de continuar servindo ao Senhor. E o porquê Josué levou aquelas famílias a tomar essa decisão. A razão e o porquê, os porquês estão aqui, porque Ele é o nosso Deus. Porque foi Ele quem nos tirou do Egito. Eles lembraram de toda a história lá do início do capítulo, que Josué trouxe à memória. Sim, foi Ele quem nos tirou do Egito, ou seja, nos tirou da escravidão, da opressão. Foi Ele. Então, por isso, nunca deixaremos de servir ao Senhor. Foi Ele que fez grandes sinais na caminhada até Canaã. Então, nos versículos 19 e 20, Josué diz ao povo assim: olha, então, diante do que vocês estão dizendo, da tomada de decisão que vocês colocam aí diante do Senhor, eu quero dizer a vocês que vocês não podem servir a dois senhores. Pastor, uma família cristã pode servir a dois senhores? É claro que no contexto aqui de Israel, ele está se referindo aos ídolos, aos deuses, da experiência passada de Israel, que se contaminaram com outros povos. Mas nós podemos permitir entender que muitas vezes nós estamos servindo a dois senhores, quando colocamos o nosso Deus em segundo plano, quando colocamos o nosso Deus, para o momento que nos sobrar tempo, quando não priorizamos as coisas do Senhor, quando não priorizamos a vida espiritual em família e a vida espiritual pessoal de cada um de nós servindo ao Senhor. Não podeis servir a dois senhores, servi a Deus. Josué, como que querendo confrontar a decisão daquele povo, diz: servi a Deus. Servi a Deus por quê? Porque Ele é santo, zeloso e é aquele que perdoa as transgressões. Por isso vocês, enquanto família de Israel, devem servir a Deus, porque Ele é santo, Deus é santo. Sede santos, como eu sou santo, diz o Senhor. Assim como Deus é santo, as famílias cristãs precisam se santificar no Senhor e na sua palavra. Ele é zeloso, Ele zela pelos seus, Ele zela por suas famílias, e é Ele o único que perdoa as nossas transgressões, os nossos pecados, os nossos erros. Israel, então, diante desta palavra de Josué, confirma, versículos 21 e 22, confirma o voto assumido. Eles repetem quase que a mesma coisa do versos anteriores. Não, Josué, antes ao Senhor serviremos. Fique tranquilo, Josué. E exatamente esta deve ser a nossa posição diante do momento de confronto, de sermos confrontados com a realidade, de servir ao Senhor. Antes ao Senhor serviremos. Versículos 23 e 24, Josué então vai requerer do povo de Israel o compromisso. E eles então diz: sim, Josué, ao Senhor serviremos, serviremos ao nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Então, aquele povo foi de uma maneira exaustiva, colocada diante de uma tomada de decisão, de escolha. E o Senhor muitas vezes faz a mesma coisa conosco. Veja Pedro, diante daquele momento de Jesus: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? É uma forma do Senhor confirmar no coração de Pedro, não dele próprio, porque ele sabia,
mas confirmar no coração de Pedro o seu compromisso diante do apacenta as minhas ovelhas. Então, quando Josué está insistindo com o povo, é para que o povo tivesse no seu coração realmente a certeza, a convicção de que, como família de Israel, precisavam servir com sinceridade ao Senhor e obedecer à sua voz. Portanto, irmãos queridos, enquanto famílias, nossas respostas devem ser a direção ou na direção de obedecer a Deus. Qualquer que seja, não é, a nossa resposta daquilo que o Senhor nos conclama para nos posicionarmos, precisa ser na direção de obedecer a Deus. Então, diante da tomada de decisão de Josué, do confronto que ele traz diante das famílias de Israel, e da confirmação que Israel coloca, e as famílias de Israel colocam diante de Josué, do seu desejo de servir ao Senhor, este momento é celebrado. Versículos 25 até o versículo de número 28, nós vamos perceber as famílias de Israel celebrando o momento do compromisso. E nós precisamos celebrar também, irmãos queridos, o momento de tomarmos compromissos com o Senhor, de renovar a nossa aliança com o Senhor. Isso precisa ser alvo da nossa celebração, do nosso culto, da nossa devoção ao Senhor. Então, uma pedra, né? Era o costume do tempo. Uma pedra é colocada como testemunho, e ali o povo celebra ao Senhor a tomada de decisão. E versículo 29 diz que Josué despediu as famílias para as suas casas. Despediu-as após um dia marcante de renovação. Daqui a pouco nós seremos despedidos daqui, deste lugar, para as nossas casas. Que resposta vamos levar daqui, diante da palavra do Senhor, que realmente represente a nossa renovação de votos diante do Senhor? Então, assim, irmãos, após experimentar uma renovação, nossas famílias precisam fazer escolhas na direção da manutenção do compromisso assumido e celebrar este momento diante do Senhor. Aí os versículos 29 até os versículos de número 33 em diante, nós temos os últimos momentos da experiência de Josué com o seu povo, não é? Versículos 29 a 31 narra-nos a morte de Josué. Naturalmente, esta parte, não é, é colocada aqui neste livro para que a gente possa ter este registro. O texto narra a morte de Josué aos 110 anos. Versículos de número 32 a 33, a morte de Eleazar, sacerdote da linhagem de Arão. E narra-nos algo muito interessante neste final do livro de Josué. Quando José estava no Egito, o que ele pediu ao povo de Israel? Para que os seus ossos fossem levados, junto com o povo, para o lugar onde eles iriam habitar. E os ossos de Josué são sepultados no jazido de Jacó, de seu pai. De José, perdão. Então, irmãos, o que a gente percebe aqui? Percebe que também nós, enquanto famílias cristãs, sempre como famílias, estamos em torno de experiências de perdas. E nessas experiências de nossas perdas, precisamos fazer uma escolha, a escolha de confiar no Senhor. Então nós, diante de perdas, nós precisamos também fazer escolhas. E a melhor escolha é agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos concede de passar por aquelas experiências e Ele nos fortificar e nos fortalecer, dando-nos a vitória e o consolo. Então, são muitas as escolhas e que nós precisamos fazer. Então, amados irmãos, queridas famílias aqui reunidas, de tantas idades, não é? Famílias aqui reunidas, talvez com 1 ano de casado, 2, 10, com os vários jubileus aí, não é? Com várias bodas, melhor dizendo, várias bodas.
pela graça do Senhor, alguns com 30, 40, talvez 50 ou mais de 50 anos de casados, filhos, jovens que aqui estão se preparando para o futuro do seu casamento. Diga como Josué: eu vou escolher servir ao Senhor. Eu vou escolher fazer a obra do Senhor. Eu vou escolher obedecer à voz do Senhor. Eu vou escolher ser fiel ao Senhor. Então as nossas escolhas, as nossas experiências precisam realmente refletir a escolha que devemos fazer. Mas olha, é hoje. É hoje, irmãos. Não é amanhã, é hoje. Então nossas famílias, diante dos desafios de suas escolhas, hoje, principalmente, diante das configurações que vivemos neste tempo, de muitas famílias, de várias configurações, nós precisamos decidir e fazer a escolha de manter a configuração familiar que Deus nos manda na sua palavra. Eu sei que você que é professor, que é professora, eu sei que você que trabalha com as pessoas em vários setores, precisam estar preparados para ouvir, não é? Ouvir dos seus alunos, das pessoas a quem você, de alguma forma, convive, responder para você o tipo de família que ela convive. São desafios para nós, enquanto família cristã, neste tempo, a estarmos preparados para este tempo e não nos deixarmos ser contaminados com este tempo, mas mantermos fiéis ao Senhor, enquanto famílias cristãs, à luz da palavra do Senhor. Fazer a melhor escolha deve ser um exercício de todas as famílias. Vamos comigo lá em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 40. Lá está Marta e Maria. Lázaro, Marta e Maria, Betânia, família. E o texto nos narra que Marta estava ocupada com os afazeres domésticos. Eu não estou aqui relativizando os afazeres domésticos. E nem Jesus estava relativizando os afazeres domésticos. Nós sabemos o quanto é importante o trabalho de Marta. E quanto é importante o trabalho das nossas Martas hoje, dos cuidados com a casa. Mas ela foi diante do Senhor e disse assim: Senhor, só não fique incomodado, eu estou aqui ocupada, pede para que minha irmã me ajude. E o Senhor então olha, preste atenção aí no texto, versos 38 a 40 de Lucas 10. Marta, Marta, você está muito sobrecarregada, ansiosa. A sua irmã escolheu o quê? A melhor parte. Então, irmãos, e isto não lhe será tirado. Marta escolheu estar aos pés de Jesus. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Não é que Marta estava errada, ela estava até muito preocupada, ela precisava alimentar aquela multidão que estava ali na casa dela, porque Jesus estava acompanhado dos seus discípulos, e talvez de outras pessoas também. Ela não estava errada, mas a questão era a prioridade. A prioridade daquele momento era estar aos pés de Jesus. Era uma família aos pés de Jesus. Depois do culto, depois da celebração, depois de aprender aos pés de Jesus, aí o arroz, o feijão, não é? E naturalmente haveriam pessoas ali para ajudar Marta. A melhor escolha, irmãos, é uma família aos pés de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, muito obrigado por este momento de culto. Muito obrigado, Senhor, por este momento em que a Tua palavra vem aos nossos corações. E que sejamos gratos ao Senhor pelas famílias que o Senhor nos tem permitido. E que possamos viver os nossos dias para o Teu louvor. Ó Pai querido, que o Teu amor
amor que tem sido demonstrado às nossas famílias. Que a graça do Teu Filho Jesus Cristo, que salva as nossas famílias, e a comunhão do Teu Espírito, que estreita também os nossos relacionamentos enquanto famílias, seja com o Teu povo reunido neste santuário e com todos aqueles que Te servem, espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Te servir com toda a minha força.